lá então, pessoal, eu vou estar aqui espelhando para vocês o material de hoje, né, o material que a gente vai estar aí discutindo, né, sobre as aulas republicanas, né, então a gente vai estar aí abordando um pouco sobre os governos, a segunda parte dos governos democráticos, até aí falando um pouco sobre, provavelmente dizendo a questão da ditadura militar também, né, então a gente vai estar falando aí os governos democráticos, que vai aí do 13, da parte 13, né, da aula 13 até a aula 14, aula 15. Oi? Calma aí, sei. Eu vou apresentar aqui, calma aí. Estudei bastante, cara, para aprender o MIT. Vamos lá, então, gente, olha só. Então, aí as aulas, na verdade, estão calcadas aí na aula 13, né? Segunda parte do governo democrático, né? Claro que a gente vai também falar alguma coisa também, né? Em alguma questão ou outra, vai estar voltando aí a aula 12, né? Da primeira parte do governo democrático, né? De Dutra a Café Filho. Então, a aula 13, a aula 14 e a aula 15 do governo Sarney. Então, vamos pegar um pouco do regime militar, um pouquinho do governo Jânio Quadros e um pouquinho também do governo João Goulart, né? Então, vamos começar aí com as questões. Só uma pergunta básica, vocês fizeram os exercícios? Eu fiz alguns. Fiz alguns, né? Gabriel fez alguns? Sim, alguns. Alguns, beleza. Então, vamos lá, então, gente. A primeira questão aí, ela da Unesp, né, uma questão muito interessante, ela está dizendo o seguinte: assinala a alternativa correta sobre a denominada política externa independente do governo Jânio Quadros. Vocês estão vendo direitinho o espelhamento? Sim. Então, show. E aí está dizendo o seguinte: independente, né, no caso, a alternativa correta sobre a denominada política externa independente do governo Jânio Quadros, né? E está dizendo o seguinte: então, nós temos como análise os seguintes itens, né? Então, nós temos aí a letra A, manter o país atrelado ao bloco socialista e participando do processo de divisão mundial do trabalho. A letra B, submeter projetos de desenvolvimento nacional à apreciação de um comitê norte-americano. Letra C, captação de recursos internos para a solução de todos os problemas sociais. Letra D, assumir a defesa da Aliança para o Progresso e apoiar política de isolamento de Cuba. Letra E, reatamento de relações diplomáticas com a União Soviética e apoio à tese de autodeterminação dos povos, no caso dos povos, né? Os povos como um todo, né? Então, preciso que a gente entenda que o governo Jânio Quadros foi um governo extremamente conservador, né? Sobretudo quando a gente analisa aí as prerrogativas do próprio partido que ele veio, né? Então, era um partido que tinha o apoio também da União Democrática Nacional, né? E, ao mesmo tempo, tínhamos aí, de certa forma, um grupo que estava atrelado aí. Opa, alguém falou alguma coisa aí? Deixa eu ver aqui. Mas liga a sua câmera para a gente ver a sua cara bonita, se for possível. Não. Não. Então, voltando, gente. Então, nós temos aí as situações, né, que a gente reflete aí a perspectiva do próprio governo Jânio Quadros. Foi um governo que até mesmo as eleições foram eleições tumultuadas, que teve como base aí, como vice-presidente, o próprio João Goulart, né? Lembrando aos senhores que João Goulart, ele era um cara que participou um grande tempo aí do governo Vargas, lá de trás, né? Foi o próprio ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, e muitas alas conservadoras e também alas militares não gostavam, né? Não gostavam de João Goulart, né?
Então, mas só que o próprio Jânio Quadros, e claro que o governo dele estava atrelado aí também a uma outra realidade, que a gente estava vivendo nesse exato momento, né, pós Segunda Guerra Mundial, que foi até a década de 90, com o desmantelamento da União Soviética, a Guerra Fria, né? Então, o próprio Jânio Quadros, ele não tinha uma perspectiva de entrar num bloco X ou bloco Y. Na verdade, ele defendia uma liberdade, né? Você poderia comercializar com quem você quisesse, né? Então, ele vai, na verdade, voltar a ter relações diplomáticas com a China, né? Com a própria Rússia, né? Então, a gente tem uma série de situações. Calma, querida, eu estou apenas explicando. Então, nós temos aí uma série de situações. Quando a gente fala sobre esses itens que eu li acima, esses itens não vai atrelar ao governo dele, né? Então, o que vai atrelar aqui ao governo dele é a letra E, né? Então, essa letra E aqui é a letra que ela vai estar correta. Por quê? Primeiro, pelo quê? Reatamento das relações diplomáticas com a União Soviética, né? Então, ele tinha a prerrogativa da liberdade, né, das relações comerciais. Ele vai mandar para a China, por exemplo, o próprio Jango, né, para o Jango restabelecer aí a questão diplomática com a própria China, né? Ou seja, ele tinha uma política completamente livre de qualquer tipo de ideologia. E embora que a sua perspectiva internamente fosse uma perspectiva completamente conservadora, mas perante aos povos, ele tinha essa percepção, né, a tese da autodeterminação dos povos, né, e que os povos pudessem viver as suas realidades individualmente, mas sem nenhum tipo de trava, nenhum tipo de entrave político, né, no que tange a questão das relações políticas, entendeu? Então, na verdade, ia muito de encontro, de confrontamento, vamos dizer assim, com o que os outros países estavam vivendo até o momento, né? Quando a gente fala de Guerra Fria, a gente fala de países que estariam atrelados à perspectiva capitalista e os outros países que estariam atrelados à perspectiva socialista, né? Então, é óbvio que ele vai estar nessa perspectiva, né? Claro que em algumas situações, inicialmente, ele vai até aceitar, mas vai chegar um momento que ele vai mesmo tomar decisões, até decisões também precipitadas, tá? Como a própria condecoração do Cruzeiro do Sul, Ernesto Guevara, né, que foi um revolucionário cubano. Então, assim, é muito importante nós ressaltarmos isso, né, porque, na verdade, quando ele coloca a medalha, né, no corpo de Che Guevara, várias alas conservadoras, ultraconservadoras e também militares, vai bater de frente com ele, né, porque... como é que vai condecorar um cara que é assassino, um cara que tem aí, que está ligado aí, ou melhor, está inerente à ideologia comunista, à ideologia totalitária, ditadora na ilha cubana, né? Principalmente a uma pessoa que estava ligada à imagem de Fidel Castro. Então, é claro que isso vai trazer animosidades relacionais e políticas dentro do Brasil com relação às atitudes do próprio Jânio Quadros, né? Não obstante a isso, também nós tínhamos também outros tipos de proibições que ele se colocava no governo, né? Então, aqui, na verdade, a questão ela vai estar atrelada aí a essa autodeterminação dos povos, tá legal? Alguém acertou esse? Eu tinha ficado em dúvida entre a A e a E, mas eu tinha marcado a A. Né? Gabriel, colocou qual? Aê. Aê? Show de bola. Então, nós temos aí né, então essa questão é a questão correta, tá? E, claro, que a gente tem aí uma série de situações, né? Quando a gente analisa essa questão. Então, assim, acho que a Alexa ficou meio em dúvida, né? Mas é isso mesmo. Às vezes acontece mesmo as dúvidas, por às vezes a gente não se apropriar tanto dos governos. A regra que eu dou para vocês, né, é que vocês se apropriem de cada tempo, de cada temática, de cada governo, né? E os pontos principais de cada governo, entendeu? Que eu creio que seja assim, de muita importância para vocês, ok? Na número 2,
Então, nós estamos no seguinte, né? A gente tem aí da Gran Rio, né? Após a renúncia de Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961, os ministros militares julgaram, claro que quando a gente fala a renúncia, o governo anterior dele, a ele, foi o governo de Juscelino Kubitschek. E também quem estava no governo de Juscelino Kubitschek seria quem? O próprio João Goulart, né? Que foi vice de JK e que, por conseguinte, o governo de Jânio Quadros também ele foi vice também de Jânio Quadros, né? Então, naquela época, você poderia ter 2 votos, né? Você poderia votar tanto para presidente quanto para vice-presidente, né? Então, era uma situação bem complicada, né? Eu fico imaginando se essa realidade eleitoreira, né? Eleitoral, ela continuasse até um dia de hoje, né? Como é que seria, né? Será que o vice de Bolsonaro seria, por exemplo, a esquerda? Imagine, se tem Bolsonaro como presidente e a vice como uma pessoa ligada ao Partido Comunista. Cara, que seria uma coisa, uma doideira, né? O vice de um lado, ou, por exemplo, um presidente de esquerda e um vice de direita. Como é que estaria a governabilidade, né, de uma estrutura em que houvesse aí esses 2 antagonismos ideológicos, né? Enfim, então os ministros militares julgaram inconveniente a segurança nacional. Aí, na segurança nacional, o regresso do presidente João Goulart. Então, no estrangeiro, ele estava na China, em viagem diplomática na China, ao Brasil, a fim de tomar posse, né? Então, havia por parte dos militares um grande medo perante João Goulart, né? Principalmente com as suas perspectivas progressistas, né? Temendo a deflagração de uma guerra civil ou golpe militar, o Congresso contornou a crise aprovando um ato adicional à Constituição de 46, para limitar os poderes do novo presidente por esse ato adicional. Quer dizer, na verdade, vamos colocar ele numa perspectiva. Que perspectiva será essa, né? Que perspectiva será essa? Vamos lá. Vamos analisar aqui as seguintes questões, né? Então, nós temos aí, letra A, foi instaurado o sistema parlamentarista de governo? Letra B, o vice-presidente não seria mais considerado presidente do Congresso Nacional? C, admitia-se a pena de morte para os casos de subversão? Letra D, instalava-se a Revolução de 1964? Letra E, estabeleceu-se o ato institucional número 5 e o Congresso entrou em recesso? Quais dessas questões, ou melhor, qual dessas questões estaria dentro da realidade, né? Que, na verdade, consolidasse aí esse pequeno texto? Eu coloquei letra A. Tá, e você, Gabriel? Coloquei letra B. Letra B, vamos lá. Vamos analisar primeiro do Gabriel, tá? O vice-presidente não seria mais considerado presidente do Congresso Nacional? Como presidente estaria? Porque Jânio Quadros, ele fez uma carta lá, ele fez depois tem até um pequeno documentário que mostra que o próprio o neto do Jânio Quadros, no hospital, que ele estava internado no hospital, né, o Jânio Quadros, o próprio neto, ao conversar com o avô, né, o Jânio Quadros fala que ele jogou deu uma canetada lá no papel para ele poder renunciar. Não foi nada, forças ocultas mentiram do poder. Mentira, na verdade, ele mesmo queria dar um golpe ali para que permanecesse no poder, né? E, na verdade, achando que o povo, achando que os populares o colocaria como se fosse Getúlio Vargas, né, no poder, né? E não foi bem assim, né? Os militares, na verdade, não falaram nada, o povo também não falou nada, e acabou o quê? Acabou tendo uma situação. Que situação foi essa? Já que o cara estava na China, né? Claro que depois o que João Goulart vai fazer? João Goulart vai dar uma chavada, ele vai depois da China, ele vai dar um pulinho nos Estados Unidos também, porque na verdade teria que se comercializar com todo mundo, né? Quem sabe hoje, né? Hegemonicamente, os Estados Unidos ainda é um país
forte, né, em termos de hegemonia, não só hegemonia militar, ou seja, de uma estrutura bélica, mas também numa perspectiva pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Guerra Fria, um país que está dentro de uma estrutura multipolar, mas ele também é unipolar no que se refere à questão militar, né? E aí, é óbvio que os militares queriam limitar o poder de João Goulart quando esse voltasse, né, para o Brasil. Então, eles vão colocar o quê? O vice-presidente não seria mais considerado. Então, o que seria o vice-presidente? Não seria mais considerado o presidente do Congresso Nacional? É claro que o presidente do Congresso Nacional nunca foi o vice-presidente, né? Seria ou um cara da casa do legislativo, né? Ou da casa do judiciário, né? Então, na vacância, quem vai estar nessa perspectiva, no caso, ou o vice-presidente, ou os caras das duas casas. Mas no caso aqui, estamos falando o quê? O vice-presidente não seria mais considerado presidente do Congresso Nacional, ele nunca seria presidente do Congresso Nacional, o Congresso Nacional tem o seu presidente próprio, assim como o presidente da Casa do Senado e o presidente da Câmara Federal, né? Então, claro que não é uma prerrogativa do vice-presidente, então está errado, tá, o Gabriel? Tá? Então, a letra correta mesmo é a letra A, foi instaurado o sistema parlamentarista de governo. Pensando bem, é bom que a gente analisar aqui, deixa eu botar que aí é bom só colocar aqui uma situação, né, para que vocês analisem. Deixa eu botar aqui o meu... Para quem quer ver minha imagem, estou aqui, tá? Só para a gente voltar aqui, nós temos aqui o seguinte, preste atenção. Quando a gente fala de regime parlamentarista, estamos falando de um regime, se a gente for analisar pela perspectiva do Reino Unido, nós temos lá a rainha, né? Aquela mulher não morre, né? Aquela mulher ali parece que é mutante, né? Parece que é alienígena, né? Ali, a rainha, né, no caso no Reino Unido, ela só tem um poder o quê? Simbólico. O poder dela é simbólico, tá? Já o próprio parlamento, na figura do primeiro-ministro, esse sim vai ter o poder, né, político, o poder político e ter a agência dentro do próprio parlamento, né? Então, ele que vai decidir as ações políticas, administrativas, ele que vai correr com as papeladas políticas que, porventura, sejam processadas, sejam votadas dentro do parlamento. Então, o parlamentarismo é uma perspectiva de controle da estrutura monárquica. Já o parlamentarismo brasileiro foi um parlamentarismo às avessas, né? Ou seja, o presidente, na verdade, seria o próprio ministro, mas ele teria que respeitar todo o parlamento, né? A voz dele não seria única, né? Então, ele teria que acatar as considerações todas, ou as agências do parlamento, né? E não ele propriamente dizendo, entendeu? Então, aqui foi uma coisa muito louca. Então, é claro que lá na frente, nós teremos aí, especificamente em 63, nós teremos aí uma consulta popular em que o povo vai escolher, né? O povo vai escolher a volta do presidencialismo, ou seja, o próprio povo direciona aí o poder ao próprio João Goulart, né? Aí nós temos outros problemas também lá na frente, né? Principalmente com as questões políticas, a corrupção, a questão mesmo das chamadas reformas de base, né? Que vai acarretar várias situações aí, entendeu? Mas a letra A está correta, tá? Letra A é a correta, beleza? Tá bom? Entendeu, Gabriel? Entendi. Entendeu? Número 3. Número 3 nós temos o seguinte, né? Número 3 é um pouco grande, né? Mas dá para a gente poder direcionar aqui algumas argumentações, né? Primeiro nós temos que entender o que fala-se de democracia. Então nós temos o seguinte, a moderna democracia brasileira foi construída entre saltos e sobressaltos. Em 54, a crise culminou no suicídio do presidente Vargas.
Então, em agosto de 54, Vargas se suicida, né? Ou seja, anulando aí as suas oposições políticas, né? Principalmente a própria UDN e os jornais opositivos da época, né? Como o Jornal do Brasil, o Jornal o Globo, né? O Estado de São Paulo, entre outros, né? E aí nós temos, no ano seguinte, outra crise quase impediu a posse do presidente eleito, Juscelino Kubitschek. Ou seja, a própria oposição não queria que, mesmo com as eleições, né, da década de 50, pós-morte de Getúlio Vargas, as eleições que colocaram Juscelino Kubitschek e o vice, João Goulart, no poder, a oposição queria tomar o poder, a força, queria, na verdade, dar um golpe de Estado. E aí o general Lott, legalista, né, impôs aí a legalidade. Ou seja, eles foram eleitos pelo povo, Vox Populi, Vox Dei. A voz do povo, a voz de Deus. Agora vamos lá, vamos iniciar aí uma outra situação, um outro processo, né? Mesmo que haja oposições, mesmo que haja discordâncias, né? Ou como, por exemplo, a discordância que teve outrora, né, até um pouco tempo atrás, com o governo, quando teve a eleição, né, e o Bolsonaro ganhou. Ou seja, o povo o elegeu, o povo o escolheu. Então, nós vamos respeitar as estruturas eleitorais, né? E aí tem acusação de um lado, acusação do outro lado, sobre possíveis corrupções, né, ou até mesmo fake news, etc., ou bombardeamento de alguma coisa, enfim. As discussões que vão acontecer, elas não podem tirar a legitimidade do povo, né? Então, o povo o elegeu, embora que pudesse ter influência ou do quarto poder ou de mídias alternativas, o povo assim o escolheu. Nessa situação aqui, nós temos uma outra, né? E vamos lá. No ano seguinte, outra crise quase impediu. Então, o Juscelino Kubitschek, JK, é assegurado ao poder. Em 61, o Brasil quase chegou à guerra civil, depois da inesperada renúncia do presidente Jânio Quadros, né? Então, também vai haver animosidades entre os grupos, as categorias da sociedade civil. 3 anos mais tarde, um golpe militar depois do presidente João Goulart, e o país viveu durante 20 anos em regime autoritário, né? Então, com a morte, só voltando um pouquinho atrás, com a morte de Getúlio Vargas em 54, em agosto de 54, os grupos militares, os grupos de oposição tomariam o poder naquele momento. Os militares, sim, tomariam o poder. Até porque nós tivemos a morte de um integrante da aeronáutica, que era o Major Rubens Vaz. Foi, na verdade, tomou um tiro, que esse tiro, na verdade, deveria pegar no opositor político de Vargas, que era Carlos Lacerda, e acabou que o tiro, na verdade, saiu pela culatra, acaba atingindo um membro da alta cúpula da aeronáutica. Então, isso aí vai dar problema, né? E aí as Forças Armadas vão colocar em posições, vão colocar uma grande pressão sobre Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, na verdade, só sai do Palácio do Catete morto, e foi isso que aconteceu. Ele se suicida. E nesse momento do seu suicídio, ele neutraliza toda a oposição política que ele tinha até o momento. O povo sai ensandecido, dá um quebra-pau danado. E depois de 10 anos, vamos dizer assim, 10 anos depois, né, nós teremos aí o próprio golpe militar, né, que é dado, né, pela ciência política. Foi um golpe militar. Então, não só pela ciência política, mas pela sociologia e pela ciência política e pela perspectiva histórica, foi um golpe militar, tá? Então, é óbvio que esse golpe militar, ele traz aí perspectivas diversas, sobretudo nas questões argumentativas, tanto dos grupos esquerda, tanto dos grupos de direita e tanto dos grupos da situação a qual estava atrelada aí o próprio governo, né? Então, nós temos aí a seguinte situação. A partir, 10 anos mais tarde, um golpe militar depois do presidente João Goulart, e o país viveu durante 20 anos em regime autoritário, né? Aí, o que temos como petição aqui da questão, né? A partir dessas informações relativas à história republicana brasileira, assinale a opção correta. Então, qual é a opção que é correta aqui, né? Vamos analisar, né? Vocês colocaram o que aqui? Nessa questão. Eu coloquei na questão 3. A questão é...
Na questão 3, certo? Ah, Eu coloquei letra C. Letra C, beleza. E você, Gabriel? Coloquei a mesma coisa. Letra C, então vamos analisar aqui, gente. Vamos analisar alguns pontos, né? Então, a letra A. Ao término do governo João Goulart, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República? Não, isso aqui está errado, tá? Juscelino Kubitschek já foi lá atrás, tem outra situação. Letra B. A renúncia de Jânio Quadros representou a primeira grande crise do regime republicano brasileiro? Não. Já tivemos outras, lá atrás já tiveram outras crises, né? Vamos lá, letra C. Após 2 décadas, ou seja, 20 anos de governos militares, Getúlio Vargas foi eleito presidente em eleições diretas? Gente, após 2 décadas de governos militares? Claro que não, né, gente? Os 20 anos depois, quem vai assumir lá na frente vai ser o governo Sarney, pô. Vai ser o governo Sarney. Entendeu? O governo Sarney que vai estar aí, vamos ter as eleições indiretas, né? As eleições indiretas, com o regime militar, ele entra no poder em 64, né? Ou seja, ele dá o golpe de 31 de março de 64 e assume o poder no dia 1º de abril, ou seja, dia da mentira. Na verdade, não foi mentira, foi verdade, né? Os caras realmente tomaram o poder mesmo, né? E praticaram, né, os chamados atos institucionais, né? Então, na parte jurídica, eles modificaram, criaram uma Constituição, mas a Constituição imposta, na verdade, uma Constituição outorgada em 67, né? Ou seja, uma perspectiva impositiva, tá? E aí eles vão governar por atos institucionais, até chegar ao ato 1, 2, 3, 4, 5, até eles terem pleno poder sobre as ações institucionais no Brasil, né? Sobretudo, legitimando aí perseguições, fechamento do Congresso, cassações, né? E também, na verdade, qualquer pessoa que fosse contra o governo, falasse mal do governo, essa pessoa já era, ela podia sumir. Ela podia conhecer, por exemplo, a Baía de Guanabara, né? Ou se transformar em Aquaman, né? Já viram Aquaman? Já viram? Já. Só que o Aquaman, né, da Liga da Justiça, ele realmente vive na água, né? Mas imagina a pessoa que realmente não vive na água, né? Como é que ela vai respirar, né? Então, imagina as pessoas sendo jogadas de helicóptero, né? Sendo jogadas de lancha, com pedras, com tudo. E é uma coisa legal, né? Na verdade, tem um cemitério gigantesco na Baía de Guanabara, né? Não só na época da ditadura militar, mas também na década de 80, com o início da Falange Vermelha, que começa ali, né, na verdade, um pouco antes, depois com o Comando Vermelho e outras facções criminosas que vão aí alicerçar aí a questão das mortes, dos assassinatos, etc., né? Então, só voltando aqui um pouco. Então, na verdade, aqui, nessa questão aqui, vocês erraram, tá? Então, não é aqui a letra B, né? Na verdade, a letra B, vocês falaram a letra C, na verdade. Letra C, não é a letra C, né? Após 2 décadas de governo militar, Getúlio Vargas foi eleito presidente de eleições. Getúlio Vargas estava morto há muito tempo, né, gente? Então, aqui, na verdade, a correta é a letra E. Tá? Professor, por que a letra E? A letra E, porque no período republicano citado sucessivamente, deixa eu botar aqui, sucessivamente, um presidente morreu. Um teve sua posse contestada, um renunciou, outro foi deposto. Então, no período republicano, ou seja, de Vargas se suicida, né? Simplesmente um presidente morreu, Vargas morre, um teve uma posse contestada pelos grupos opositivos, que foi o JK, né? E um renunciou, no caso, Jânio Quadros renunciou, e o outro foi deposto pelo regime militar brasileiro. Vocês acompanhando o pequeno texto já te dá embasamento para responder essa questão, pô. Entendeu? Entendeu, gente? Aqui, na verdade, foi uma questão mais interpretativa do que outra coisa, né, gente? É só vocês pegarem um texto, analisarem um texto e responderem a questão. Aqui foi uma perspectiva mais claro, também tem que conhecer os fatos históricos, né? O acompanhamento. Então, nós tivemos aí, lá atrás, né? Nós tivemos Eurico Gaspar Dutra, né? Depois de Eurico Gaspar Dutra, nós tivemos, de novo, o governo que vai assumir o governo Getúlio Vargas, que vai assumir de 51 até 54,
né? Depois ele morre, né? Se suicida, nós temos aí aquela vacância, entra ali o vice, que vai ser Café Filho, até depois assumir aí, depois das eleições, assumir aí JK, né? Ok? Depois JK, nós teremos a sequência Jânio Quadros, depois Jânio Quadros, quem? João Goulart. Então, nós temos aí JV, Getúlio Vargas, JK, Juscelino Kubitschek, JQ, Jânio Quadros, e JG, João Goulart. Ok? Beleza? Vamos no número 4. Epa, deixa eu botar para cá. No número 4, deixa eu ler a primeira questão aqui. O número 4 tem o seguinte, né? O programa desenvolvimentista, conhecido como Plano de Metas, né, ou Programa de Metas, elaborado no governo do presidente Juscelino Kubitschek, consistia em várias metas agrupadas em 5 setores, tá? Em 5 setores. Tínhamos setores. Quais os setores que estavam dentro desse plano de Juscelino Kubitschek? Quais eram os setores? Vocês responderam esse? Eu marquei letra C também. Letra C. Letra C. Vamos lá na letra C. Você, Gabriel, colocou qual? Eu vou querer também. Também? Vamos lá, então. Vamos analisar, então, aí a letra C. Agricultura, exportação, saúde, transporte e emprego. Mas se a gente for lá no texto, né, da apostila de vocês, vai dizer o contrário, né? Nós teremos aí o quê? Transportes, energia, indústria, educação e alimentação, né? Então, aqui, na verdade, o que vai estar correto aqui, na número 4, é a letra B, de bola, tá? Esse que vai ser contemplado aí, né? Transportes, energia, indústria, educação e alimentação, tá? Então, o plano de metas, na verdade, que vai estar atrelado, claro que o próprio Juscelino Kubitschek, com a construção de Brasília, né? Teremos aí umas outras situações também que ele vai estar ampliando, até porque, por uma perspectiva liberal, ele vai se atelar ao mercado, ele vai se atelar aos capitais provenientes das multinacionais, especificamente dos Estados Unidos e outras empresas. Vai ser o governo que entrará muito capital, mas, ao mesmo tempo, ele não vai conseguir ajustar as estruturas dos estados, né? Então, nem todos os estados serão prósperos, tá? Porque teremos discrepâncias, desigualdades regionais, né? Então, por exemplo, o Centro-Oeste, por exemplo, vai ser muito estruturado, né? Com a vinda de muitos trabalhadores, né? Nós temos trabalhadores vindo do Norte, trabalhadores vindo do Nordeste, então, ou seja, a própria estrutura do Centro-Oeste, sobretudo em Brasília, vai ter aí mão de obra, né, nortista e nordestina, que é chamado os candangos, né? Brasília vai ter um desenvolvimento bem expressivo. Claro que outras áreas também, principalmente o Sudeste, né? Nós teremos o avanço, por exemplo, das rodovias, né? As indústrias automobilísticas vão pulular aqui no Brasil, né? A Volkswagen, né? Nós temos a questão da produção, né? Significativa dos Fuscas. Nós teremos a Ford norte-americana, nós teremos outras empresas que entrarão aqui e também gerarão emprego, né? O próprio ABC Paulista, nós teremos novas perspectivas no São Paulo, né? Com a questão das empresas automobilísticas instalando nessas áreas do ABC, enfim, vários capitais aí entrando, até mesmo a própria construção de Brasília foi para tirar o foco, né? Do Rio de Janeiro, né? Porque antigamente a capital era o Rio de Janeiro, depois se transformou em Brasília, muito por causa também do afastamento de áreas conflituosas contra o governo, né? Até porque anteriormente a sede era no Palácio do Catete, depois é transferida para Brasília, né? Ok? Entendidos? Número 5. Número 5 nós temos o seguinte, gente. O governo de Juscelino Kubitschek foi marcado por uma imagem de otimismo e de crescimento econômico. Sobre este período de mudanças, é correto afirmar o quê? O que é correto afirmar? Vocês responderam essa? Sim, eu marquei letra C também.
Você, Gabriel. Gabriel? Eu marquei a letra. Cadê? A B? Letra D. D de dado? Vou analisar primeiro a letra C. O período foi marcado pela divergência política entre o PSD e o PTB, que contribuiu para o quadro de instabilidade política e crescente disputa pelo controle dos ministérios. Não foi. Não tinha. Na verdade, o próprio PSD e PTB, eles estavam basicamente aliados, né? Eles estavam basicamente ali aliados. Claro que nós teremos ali divergência no finalzinho, mas eles ainda estavam aliados. Então, até porque a própria Constituição de Brasília precisava do apoio de diversos grupos, né, políticos. E a polarização maior dos grupos, que eram contra esses dois partidos, era a própria UDN. Né? A UDN que era aguerrida contra esses dois grupos de situação, né? AD, a política industrial implementada por Juscelino diminuiu a dependência brasileira do capital internacional? Não. Muito pelo contrário, né, gente? A dependência do Brasil com os países estrangeiros foi muito maior no governo Juscelino Kubitschek, sobretudo com relação aos empréstimos ao FMI, Fundo Monetário Internacional, e também vamos ter aí várias interligações do governo brasileiro com a perspectiva política e econômica estadunidense, né? E é óbvio que ele vai ter aí uma série de prerrogativas perante a questão ideológica. Na verdade, ele era um cara muito progressista, tinha um certo progressismo, mas ele era também atrelado à perspectiva liberal. Então, ele aliava as duas situações aí, né? Mas ele tem essa discussão até hoje, né? Se ele tinha uma perspectiva, assim, muito mais sobre o progresso, né? Quando eu falo de progressista, eu estou falando de progressista numa perspectiva social, não. É muito mais uma perspectiva de progresso mesmo, né? Construção de estradas, liberalização do mercado, então, pouca intervenção do Estado na economia. Então, isso aí foi grande, né? Então, possibilitando um regime, aqui está, você colocou a C, né? Então, também não seria essa, né? Brasileira, capital internacional, e consolidou as bases do desenvolvimento autossustentável. Muito pelo contrário, na verdade, tivemos uma sustentabilidade baseada no capital estrangeiro. Se não tivesse investimento do estrangeiro, e tivemos também alguns desmantelamentos também de algumas empresas nacionais, né? Então, o correto aqui é a letra B de bola. Então, o ambiente aqui, ele vai ser, por isso que ele é até considerado, por exemplo, o presidente Bossa Nova. O ambiente cultural foi afetado pela euforia desenvolvimentista, possibilitando o surgimento de vanguardas artísticas como a Bossa Nova, o cinema novo, claro, muito também por causa da interferência norte-americana. A cultura norte-americana, ela foi muito forte, né? Então a Bossa Nova, ela nasce com perspectivas estilísticas norte-americanas, como o jazz, o blues, né? Uma mistura, né, que acaba perpassando aí, né, o cenário brasileiro, e também a perspectiva de desenvolvimentismo, né? Vamos deixar empresas internacionais entrar aqui, né, e vamos deixar que a governabilidade dessas empresas sejam das próprias empresas, né? E não vai ter nenhum tipo de controle do governo federal perante as remessas de lucro que essas empresas mandavam para suas sedes, né? Então, isso vai ser complicadíssimo, né? Vamos avançar. Tudo bem aí? 6. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2002, Juscelino Kubitschek elegeu-se com uma proposta de industrialização acelerada, né, a qual esteve presente no slogan da campanha 50 anos em 5, e posteriormente no programa de metas de seu governo. Essa política populista de crescimento acelerado da economia que o governo JK procurou promover foi possível graças ao quê? Graças ao quê? Essa perspectiva, ela aumentou aí. Eu coloquei letra A. Letra A. Você, Gabriel? Essa eu não respondi.
Tá, beleza. Então, você acertou, Alex. Então, letra A, ao estímulo de investimentos externos, a implantação de multinacionais no Brasil e a obtenção de empréstimos no exterior. Aquilo que eu falei, né? Aquilo que eu expliquei aqui. Então, com base naquilo que eu expliquei na questão anterior, você teria base também de responder essa questão, né? Então, houve uma intervenção do Estado perante a liberalização, né? Na verdade, o Estado abriu a porta. Vamos lá, gente, vamos entrar. É mais capital entrando aqui, mas é o que eu falei. Mesmo com a entrada dos capitais, mesmo com a consistência da produtividade industrial no Brasil, nem todas as regiões do Brasil tiveram o mesmo patamar de crescimento como o Centro-Sul, né? Nem à toa que vocês devem ter estudado geografia. Em geografia, nós temos a questão da geografia econômica, que ela vai estar analisando as regiões do Brasil através de perspectivas setoriais, né? Então, se a gente vai falar assim, setor primário, é o setor que abrange o quê? O setor que abrange a pecuária, a agricultura, o extrativismo mineral, vegetal e animal, né? Claro que hoje nós temos um agronegócio muito forte, hoje temos uma estrutura agropecuária muito forte, né? Embora que a grande parte da responsabilidade de alimentar boa parte da população ainda vem ainda de uma agricultura familiar, né? Os outros grupos, né, de minifúndios, né, ou estruturas agroindustriais estão muito atreladas ainda à questão da exportação, né? Então, a gente tem aí isso. Setor secundário, que é o setor de fábricas e indústria. Então, no governo do Ciro Kubitschek, nós tivemos um avanço gigantesco nessa parte industrial, mas uma legislação acelerada que não acompanhou as perspectivas dos grandes centros. Nós tivemos aumento da periferização, né? Favelas, locais insalubres, né? Em detrimento de outras áreas mais bem estruturadas. Então, a gente for colocar de modo geral, nem todas as regiões tiveram o mesmo aparato de transformação urbano e industrial, tá? Então, nós temos aí a letra A, estímulo de investimentos externos, a implantação de multinacionais no Brasil e a obtenção de empréstimo no exterior. Então, essa aqui é a correta, tá? Sem contar que a gente tem também o setor terciário, né? Que é o setor de serviços, comércio, então, também foi muito forte, tá? Hoje tem outras duas perspectivas, se vocês já estudaram essas duas perspectivas, que vem a ser o setor quaternário e o setor quinário, né? Já aí, o setor quaternário vem aí as chamadas tecnologias de ponta, como a biotecnologia, a robótica, entre outras, ou a chamada ligada à terceira revolução industrial, né? Que tem a perspectiva das telecomunicações, entre outras realidades, né? E é óbvio que isso aí está muito mais focado lá na frente, quando a gente for falar, por exemplo, do governo do PSDB, né, justamente no que tange às privatizações das estruturas telecomunicacionais no Brasil, né, e já vai ser uma outra perspectiva que nós estaremos abordando póstumamente, ok? 7, então, na década de 90, nós tivemos aí uma outra situação, né, uma questão muito bacana, né, 98, da UF, né? A consolidação do capitalismo no Brasil está associada ao plano de metas do governo JK, tá? Acerca deste processo, é correto afirmar o quê? O que é correto afirmar? Então, nós temos aqui um repeteco de informações, né? Número 7. O que vocês responderam aqui? Eu marquei letra D. D. Você, Gabriel? Letra C. Letra C. Aqui é correta, gente. Vamos a letra B e letra C, né, que se fala, né? Letra B e letra C? D de dado. D de dado, letra C. Tá, letra C, vamos lá. As empresas multinacionais já estabelecidas no Brasil receberam novas injeções de capital externo face à afirmação da hegemonia norte-americana do pós-guerra. As empresas multinacionais já estabelecidas no Brasil receberam novas injeções de capital externo face à afirmação da hegemonia norte-americana do pós-guerra, tá? Letra D. O plano de metas, por sua própria estruturação, foi um poderoso incentivo à instalação de indústrias de base estrangeiras no país. Não necessariamente. O plano de metas não tinha nada a ver com a questão das instalações dessas estruturas internacionais. Na verdade,
o capital estrangeiro, na verdade, que vai financiar uma série de situações. Mas também, o que vai acontecer? Esses capitais que vão entrar aqui vão entrar por meio de empréstimo. O cara vai pegar o dinheiro que foi emprestado e vai investir na própria empresa de quem? De quem está instalando, de quem está sendo o principal credor. Então, na verdade, aqui a letra C, as empresas multinacionais já estabelecidas no Brasil receberam novas injeções de capital? Não. Na verdade, vão receber injeção do próprio Estado que pegou empréstimo com os países de fora. Olha que coisa doida. E aí, ó, blum, 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 vai começar o quê? Inflação. Vai começar o quê? Ter problemas com relação a uma série de situações. Então, aqui, a correta dessa situação aqui será a letra A. O fim de planos de reconstrução do pós-guerra e da guerra da Coreia liberou capitais estrangeiros aptos a investir na industrialização do terceiro mundo, em geral, e do Brasil em particular. Então, o que vai acontecer aqui? O fim de planos de reconstrução do pós-guerra. O que aconteceu no pós-guerra, gente? Os Estados Unidos, na verdade, ele estava investindo aonde? Ele estava investindo na recuperação da Europa. É claro que multinacionais vão depois dessa reconstrução, depois dessa reconstrução que nós teremos aí capitais, mas esses capitais vão vir por meio de empréstimo, nada foi de graça, né? Então nós temos aí o fim de planos de reconstrução do pós-guerra e da guerra da Coreia liberou capitais estrangeiros aptos a investir na industrialização do terceiro mundo, em geral, e do Brasil em particular, né? Investimentos que vão vir também por meio de empréstimo, impostos também pelo próprio Fundo Monetário Internacional. Lembrando aos senhores que lá na Guerra das Coreias, e até antes mesmo disso, da Segunda Guerra Mundial, nós teremos aí o plano de reconstrução econômico-política dentro da Europa, que foi chamado Plano Marshall, né? O Plano Marshall vai ser um plano de reconstrução dos países pós-guerra, os países que enfrentaram aí os grupos do eixo, né? Por exemplo, a gente está falando do eixo, que eixo, professor, que a gente está falando aqui? Estamos falando basicamente dos países da Itália, da Alemanha, né? Ou seja, Itália e Alemanha na Europa, né? E também no Pacífico teremos aí o próprio Japão com o imperador Hirohito, a Alemanha com Adolf Hitler e na Itália com Benito Mussolini, né? Ou seja, a reconstrução do Plano Marshall na Europa, e nós teremos uma outra perspectiva no Japão com um atrelamento norte-americano dentro do Japão, pós as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Então teremos uma outra realidade lá. Claro que depois, com a Guerra Fria, tivemos vários outros confrontos, não diretamente entre a União Soviética e os Estados Unidos, mas com os países que estavam atrelados aos seus blocos ideológicos, né? Guerra das Coreias, Coreia do Norte versus Coreia do Sul, né? O conflito no Vietnã, né? Com grupos comunistas e grupos ligados aos Estados Unidos, né? A Revolução Cubana na América, sobretudo a tomada do poder do povo e também dos grupos revolucionários cubanos que depuseram a ditadura de Fulgêncio Batista apoiada pelos Estados Unidos, ou seja, tiraram uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos e puseram ali uma ditadura de uma perspectiva socialista ligada à ideologia da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então, na verdade, o mundo estava em efervescência, né? Então, tudo que vai entrar no Brasil, na verdade, toda aquela dinâmica capitalista, aquela americanização, não vai vir de graça, né? Ok? Até lá atrás mesmo, né? Nós tivemos ali, já na parte de Vargas, na parte de Vargas, no início ali, né, na participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, teremos uma outra realidade, né? Ali nós temos realmente capital, mas também vão ter empréstimos também, mas nesse momento também o próprio Getúlio Vargas, na década de 30 até 45, principalmente num Estado Novo, que nós vamos ter aí basicamente uma habilidade de Getúlio Vargas em captação de dinheiro, né? Captação de dólares norte-americanos e captação também de marcos alemães, né? Depois dos bombardeamentos, ou melhor, dos torpedeamentos dos navios brasileiros, que o Getúlio Vargas entra no confronto, mas ele vai ganhar dinheiro aí com a chamada política pendular, né? Então aqui, já coloquei aqui, então aqui a 7 é a letra A.
Ok? Vamos lá, para a gente avançar, já são 15h30. Vamos lá, número 8. Número 8 vai dizer o seguinte: no Brasil, o governo do presidente Juscelino Kubitschek, de novo, porque seja 61, é lembrado como um período de estabilidade política e desenvolvimento econômico. Realmente, houve uma certa estabilidade. Não significa que não havia desigualdade. Estabilidade econômica, sobretudo na perspectiva liberal, né? Muitas indústrias e tal, mas teríamos várias situações perante aos direitos sociais, às estruturas sociais. Nós tivemos ali, naquela época, grandes problemas sociais, né? E lá na frente também isso vai reverberar, tá? Ok? Então nós vamos ter aí a Universidade Federal da Paraíba, 98. No Brasil, o governo do presidente Juscelino Kubitschek é lembrado como um período de estabilidade política e desenvolvimento econômico. É uma das realizações deste governo o quê? O que é uma das realizações? Qual foi a realização que ele vai estabelecer aí? Letra B. A idealização de Brasília, nova capital federal, que foi construída no governo seguinte. A idealização de Brasília, nova capital federal, que foi construída no governo seguinte, a Juscelino Kubitschek. Gente, olha a interpretação. Aqui, ó, a idealização, olha o que o texto está falando aqui. A idealização de Brasília, nova capital federal, que foi construída no governo seguinte, no governo depois de JK. Aqui, ó, tem que prestar atenção muito bem na leitura, senão a gente se lasca aqui. Gabriel, você colocou qual? Gabriel morreu, gente. O que aconteceu com ele? Gabriel? Letra D não. Eu estou na dúvida entre a C e a D. Também não são nenhuma das duas, tá? A correta aqui é a letra A, tá? Nós temos a criação aqui da Sudene, né? Com a finalidade de viabilizar maiores investimentos no Nordeste, tá? É óbvio que esses investimentos são investimentos bem complexos, tá? Não só para a questão da seca, entre outras situações, mas teremos aí uma outra realidade, né? Quando a gente se refere aí a uma perspectiva de preocupação também do governo com algumas áreas, né? Embora, né, que ainda foi, a Sudene ainda foi uma parte ainda ineficiente, né, se a gente for pensar de modo geral, né? Ok? Beleza? Então, essa aqui é a correta, tá? Número 9. O governo Juscelino Kubitschek é um marco no projeto de abertura da economia brasileira. Então, o que vai ter aqui, né? Para a entrada de capitais estrangeiros. Neste período, diversas empresas multinacionais se instalaram no país, como se intitulava o projeto de desenvolvimento implementado pelo presidente Juscelino, tá? Pelo presidente Juscelino. Então, o que aconteceu aqui? Como se intitulava o projeto de desenvolvimento implementado pelo presidente Juscelino? O que foi aqui? Letra D? Letra D, show de bola. Letra D, tá? Plano de metas. Um plano que foi importante dentro claro que foi um plano que ele queria transformar os 50 anos de atraso em 5 anos de desenvolvimento. Realmente, ele vai transformar o Brasil, né? Sobretudo na questão cultural, sobretudo, ele vai, na verdade, abrir as portas para aquela americanização forte e também as misturas, sobretudo na questão musical, né, que vai estar interligada aí, né? Claro que Vargas já tinha, né, estabelecido, por exemplo, a base norte-americana no Nordeste, né, como um ponto estratégico para o combate aos grupos do eixo na Segunda Guerra Mundial, né? E até tem aquela situação, né, da mistura do Foxtrot com perspectivas nacionais no Nordeste, né, que aí vai dar o chamado forró, ou forró, né, aquela dança do Foxtrot, aí, né, com marinheiros norte-americanos, né, mulheres nordestinas, vai ter também
aqueles entrelaçamentos, né, aqueles relacionamentos, né, ali, né, isso vai ser importante também, né, sobretudo o ponto de vista antropológico, né, dentro daquelas áreas ali que foram estabelecidas ali as estruturas, né, norte-americanas, mas ao mesmo tempo nós teremos ali outras situações, né, como hoje a gente toma Coca-Cola, hoje a gente veste calça jeans, hoje nós temos aí, consome, de certa forma, produtos norte-americanos, né, até hoje, né, consome filmes norte-americanos, então nós temos aí uma cultura muito americanizada, né, até os dias de hoje. Até hoje você tem vários cursos de inglês, porque você tem que fazer inglês, porque é uma língua, né, mundial, então isso é importante para a comunicação a nível internacional, né, e quiçá, lá na frente a gente vai ter também com relação ao mandarim, né, no caso nós temos aí um confrontamento político e econômico de dois grandes blocos hoje, né, no caso a China, que está crescendo muito, e os Estados Unidos aí, né, embora que a China, mesmo que cresça até mais que o Japão, ainda é um país ainda que tem enfrentado aí várias desigualdades, né, enfim. 10. Isso mesmo, 10, no caso 9, letra D, né, ok, 10 agora, então 10 nós temos o seguinte aí, nos anos 50 o Sírio Kubitschek simbolizou uma época de otimismo e prosperidade, que foi sentida em todas as esferas da sociedade, inclusive na música, fazendo surgir um gênero musical marcado pela leveza das letras e pela harmonia de sua melodia. O gênero musical a que estamos nos referindo e um de seus principais expoentes são quem? Aqui é uma questão cultural, né? O samba de carnaval de Orlando Silva, né? Letra B, a bossa nova de João Gilberto, né, que morreu até pouco tempo atrás, né? Letra C, a Tropicália de Caetano Veloso. Letra D, a Jovem Guarda de Roberto Carlos. Ou letra E, a música orquestrada de Vila Lobos. Qual que nós temos? Letra B. Letra B de bola, é a correta, tá? Bossa nova com João Gilberto, tá? Beleza? Você votou qual, Gabriel? Letra B também. Ah, show de bola, beleza. Vamos lá. Número 11 está dizendo o seguinte. Tem Kubitschek, 56 anos 60, né? Ele tem as eleições, então a pessoa vai tomar, né, a posse em 61, no caso Jânio Quadros, né? Se propôs a fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Para Tato fazia parte... Para Tato fazia parte do plano de métodos do seu governo. Para Tato. Se para Tato aqui, acho que era... Para Fato fazia parte... Aqui, na verdade, fazia parte... Para tanto. Gente, é para tanto, tá? Aqui, a questão aqui... A gente vai puxando do banco de dados, a gente analisa algumas, aí a gente acaba passando algumas. Então, aqui é tanto, tá? Para tanto, fazia parte do plano de metas do seu governo, o quê? Fazia parte do seu plano de metas. Fizeram esse? Letra C? Não. Letra C? Letra C. Letra C. Mas por que letra C? Vamos lá. Vamos entender o seguinte, gente. Vamos analisar as outras. Letra A. Consolidar as atividades industriais no país, nacionalizando as companhias de energia e transporte, muito pelo contrário, né? Essa não era a perspectiva de Juscelino Kubitschek, né? Muito diferente, por exemplo, de Getúlio Vargas, no segundo momento de Vargas. Não era Vargas, no segundo momento de Vargas, de 51 a 54, né? Totalmente nacionalista. Juscelino Kubitschek não, ele é totalmente entreguista, né? Ele, na verdade, queria privatizar, ele queria que outras empresas entrassem no país e né, estivesse atrelada a várias outras estruturas de setores da economia, né? Então, a letra B, construir Brasília para facilitar o acesso às plantações de algodão, muito pelo contrário, isso não tem nada a ver. A construção de Brasília teve uma outra perspectiva, né? Mudar a capital política do Rio de Janeiro para um local muito afastado das aglomerações e dos confrontamentos que tinha no Rio de Janeiro, né? Um quebra-pau era muito grande no Rio de Janeiro, desde a época das revoltas da vacina, revolta da Armada, essa porcaria toda, né? Então,
A letra correta aqui, a letra D, vamos lá. Ligar o Brasil Central através de ferrovias e as... Não, ferrovias não. Na verdade, ele ampliou muito mais as rodovias do que as ferrovias, né? Então, a letra C é a correta. Investir no setor de energia, transporte e indústria de base, concedendo vantagens aos investidores estrangeiros. E como teve vantagens, né, gente? Muitas vantagens pelo sinal, né? 11, vamos para 12. 12, Universidade Presbiteriana de São Paulo, estabelecendo uma comparação entre a política econômica varguista e o desenvolvimentismo do período JK, podemos afirmar que, né, então nós temos duas perspectivas aqui, né? Perspectiva vem a ser essa. Devemos afirmar o quê? Eu coloquei letra C. Letra C. Então, e você, Gabriel? Letra C também. A letra C realmente está correta, tá, gente? Então, a 1 possuía dois conceitos-chave, o nacionalismo e o desenvolvimentismo, tá? Ou seja, Vargas tinha essa perspectiva, tá? Vargas tinha essa perspectiva. E a perspectiva de Vargas era muito forte, desenvolver através do fortalecimento das indústrias nacionais, Petrobras, Eletrobras, Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, tudo isso estava no bojo varguista, tá? No bojo varguista. E aí nós temos o número 3, né, o item 3, implantou a reforma agrária desagradando a elite latifundiária brasileira, né? Ou seja, ele vai implantar a reforma agrária, implantar a reforma agrária, né, como lei, etc., né, não significa que vai ter reforma agrária, né? Então, está correto o que se afirma em o quê? A letra C, 1 e 3, tá? Ok? É claro que essa parte de reforma agrária, ou seja, a estrutura fundiária brasileira ainda é um grande desafio, tá? Todos os governos, né? O próprio governo, por exemplo, de João Goulart, com os seus planos, as estruturas de base, né, que ele queria colocar, na verdade, queria impor também, somente pela perspectiva popular, o apoio das próprias ligas camponesas, né? Ele queria, na verdade, ampliar mais ainda a reforma agrária, né? De forma geral, né? E a gente sabe que a reforma agrária, ela está na Constituição. O que é a reforma agrária? As terras que são colocadas como chamada improdutiva, ou que não há uma produtividade significativa para uma perspectiva de trabalho, de renda, né? Elas são, na verdade, apropriadas pelo Estado. E aí tem aí a questão da reforma agrária. São dadas para grupos rurais que realmente tem até um tempo para você produzir. Então, grupos de agricultores de família, familiares, né, sem terra, entendeu? Então, esses grupos, na verdade, têm que trabalhar. Se não produzir aquela terra volta de novo para o Estado, entendeu? Então, claro que tem muitos grupos de latifundiários que vivem da especulação rural, tá? Ok? Até os dias atuais, né? Então, o 1 em 3, entre 1 em 3 está correto, tá? É claro que há uma espécie de... seria até uma estrutura, né, complexa, né, que fala que as grandes propriedades consomem as pequenas propriedades, né? Então, isso, lá na década de 60, 70, nós vamos ter um êxodo rural muito grande, né? Principalmente com aquela questão das grandes extensões de terra consumirem as pequenas. E aí os pequenos acabam vendendo para poder ter um dinheiro ou ir para outro local ou migrar para outras situações, porque não tem dinheiro para tocar a sua estrutura de agricultura ou até mesmo de pecuária, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, lá em Japeri, por exemplo, você sabe que tem uma agricultura familiar bem considerável, né? Bem considerável, né? Enfim. Principalmente quando você vem aí na quinta-feira, lá perto que era o chácara, agora é a Casa do Sabão, ali na quinta-feira tem umas senhorinhas ali que botam umas barraquinhas ali orgânicas, ou seja, a produção
né, aquela produção bem caseira, né, de produtos agrícolas, né, orgânicos, tá? Sem nenhum tipo de agrotóxico. Você quando compra uma banana naquelas meninas, naquelas senhoras ali, a banana é muito diferente da banana que você compra, por exemplo, no mercado, né? É uma outra realidade, né? Ok? Vamos lá. Número 15. Durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, a política econômica predominante foi o nacional desenvolvimentismo, que teve como característica o quê? Não, 15? É 15? Não, 14, né? Não, aqui eu botei 14, agora 15. Vamos lá, agora 15, né? Podemos? Então, a 12, só... Ih, nós pulamos uma, gente. A 13, né? A 13 nós pulamos, então por isso que eu pulei aqui errado aqui. Não fala nada, puta merda, hein? Não, bem, fica perdido. Caraca, mané, pulamos aqui. Peraí, então, olha só, então deixa eu voltar a falar aqui, gente. A 12 é a letra C. Caraca, eu botei até... Caraca. A 12 é a letra C. Então tá... Caraca. A 12 é a C. Eu botei qual? A letra C. A 12 é a letra C, a 13 o senhor pulou. A vez eu pulei. Então, na verdade, eu falei... Caraca, que loucura. Caraca. A 13 é a letra A. Tá? A 13 é a letra A. Acabei pulando aqui. Tá? 13 é a letra A. Caraca. Eu falei o contrário, gente. Perdoe-me. Caraca, eu botei a 12. Caraca. E a 14... Vamos ver a 14. A número 14 está errada, tá, gente? Número 14, na verdade, é a letra A. Desconsidere a minha fala anterior do item 3, tá? Do item 3. Implantou a reforma agrária, desagradando a elite. A reforma agrária, ela foi colocada na Constituição, na estrutura de 34 e também lá na de 46, né? Mas ela não se firmou, né? Vamos dizer assim, ela não se firmou, tá bom? Mas aqui não falei nada de errado. Na verdade, eu só coloquei aqui, mas ela não se firmou. Ela não se colocou no governo, que era um governo muito focado mais para a questão industrial do que para a questão agrária. Essa questão agrária ela só vai reverberar só no governo João Goulart. Me perdoe. Tá? 14. Letra A. 15. Acabei pulando aqui. Vocês vão me ajudando aqui, porque na hora de botar aqui. 15. Durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, a política econômica predominante, deixa eu botar aqui para seguir o... predominante foi o nacional desenvolvimentismo, que teve como característica o quê? Vou colocar aqui. Aqui a correta B. Aqui exatamente, a correta aqui é a letra B, tá? A correta é a letra B, tá bom? O incentivo à ampliação do parque industrial por meio de ações combinadas envolvendo o Estado, as empresas privadas nacionais e o capital estrangeiro. Então, houve aqui o quê? Uma tríade, né? Participação do Estado na economia, interferência do Estado na economia, né? Em algumas situações específicas, muito mais para ajudar o mercado e as empresas internacionais, tá? Ok? Beleza? 16. Na 16, o seguinte: analise as seguintes afirmativas sobre o período do desenvolvimento juscelinista, colocando V nas alternativas, e aqui na questão até não seria, mas lá na frente tem aqui a letra A, B, C e tal, mas eu tenho essa questão aqui, mas essa questão eu não gosto muito de colocar ela, mas, enfim. Qual aqui nós
estamos atrelados, né? Na número 16. Qual letra vocês colocaram aqui? Eu coloquei letra D. Letra B, de bola? D, eu acho. Peraí. D de dado? 15. Número 15. Na verdade é 15, né? Caraca, peraí. Não, você tá certo, eu que errei. É número 16, não é? É 16. Eu coloquei letra C. Coloquei letra C. E depois já. Letra C. Não é a letra C, gente, é a letra D. Todas elas são verdadeiras, tá? Vamos lá, vamos analisar cada uma, tá? 16. Peraí, deixa eu botar aqui, 16. Todas elas estão corretas. Então, o programa de metas que deveria fazer o país crescer 50 anos em 5 era pautado em 2 pilares básicos: atração de capitais externos e inflação. Claro que vai ter isso, né? A inflação, ela vai estar atrelada em todos os governos, né? O governo do Bolsonaro está com inflação, está com dólar alto, mas se a gente for pensar de modo geral, economicamente falando, ele está entrando num caminho mais entre liberal e nacional do que o próprio liberalismo em si, né? Então, há uma convergência ainda, ou seja, o próprio mercado se agrada do próprio governo, né? Mesmo com denúncias, mesmo com problemas administrativos, mesmo com a questão pandêmica, o mercado ainda gosta, né? Não sei até que ponto, não sei até quanto tempo o mercado estará ainda atrelado a essa perspectiva. A gente não sabe, né? Que o mercado muda, né? Enfim, com o crescimento do Constituição no Centro-Sul, o êxodo rural para essa região alcançou níveis alarmantes, isso foi verdadeiro. Milhares de imigrantes partindo em busca da região, gerando um crescimento desordenado nas grandes centros urbanos dessa região, isso foi correto. O crescimento acelerado empolgou o país, mesmo nas regiões periféricas, onde os efeitos desse crescimento eram mínimos, e a discussão dos efeitos multiplicadores e a possibilidade desse desenvolvimento rápido chegar a essas regiões empolgava intelectuais e políticos, mas, na verdade, não chegou, né? Empolgava, a empolgação significa a praticidade, né? Com o transcorrer do governo e sem que o tão esperado efeito multiplicador passasse a existir, começam a surgir as insatisfações e tem início nas regiões periféricas a discussão em torno das desigualdades ou desequilíbrios regionais, ao mesmo tempo em que a insatisfação das camadas populares começa a aumentar nos grandes centros urbanos. Isso foi verdadeiro, tá? Então, todas as estruturas que aqui estão foram verdadeiras. 17. De Campinas, São Paulo, a Constituição de Brasília e a consequente transferência do Distrito Federal do Rio de Janeiro para o Planalto Central corresponderam a uma estratégia de fundo geopolítico que pretendia o quê? O que pretendia? O que pretendia aqui, gente, no 17? Nós temos o quê? A letra E, né? Letra E. Nós temos aí o quê? Integrar territorialmente o país com a ocupação dos espaços interiores e, ao mesmo tempo, isolar geograficamente o centro de decisão política do país. Isso é verdade. Se alguém tiver alguma coisa contra o governo, a gente vai em Brasília reclamar? Vamos lá em Brasília, todo mundo, gente. Vamos lá fazer uma reclamação lá com o Bolsonaro, vamos fazer uma reclamação lá com os ministros do Supremo Tribunal Federal, vamos fazer reclamação com a Câmara de Deputados Federais e o Senado. Ninguém vai lá, né? Mas se fosse aqui no Rio, olha o quebra-pau que teria. Se bobear, o Senado Federal poderia ser até metralhado pelos grupos de traficantes, né? Olha como seria aqui, seria complicado, né? Então, na verdade, isolar a estrutura política do Brasil em uma área completamente afastada de conflitos sociais ou possivelmente levantes de grupos específicos, como aconteceu outrora, né? Não só como a intentona comunista na época de Vargas, ou até mesmo o levante integralista, né? Tivemos várias situações, né, específicas, tá? 18.
Leia o texto abaixo, extraído da administração do presidente Juscelino Kubitschek, industrializar aceleradamente o país, transferir do exterior para o nosso território e as bases do desenvolvimento autônomo, fazer da indústria manufatureira o centro dinâmico da atividade econômica nacional. Isto resumia o meu propósito, a minha opção, considerando a estratégia de desenvolvimento do governo JK, assinale V ou F, é a mesma questão, quase a mesma questão da outra, né? Aqui seria o que aqui, gente? No 18. Hein? Eu não fiz essa, não. Não, beleza. Então, a 18. A 18 vai ser a letra D. Né? Então, nós temos aí, as duas primeiras são falsas. Tá? As duas primeiras são falsas. A terceira é verdadeira, a quarta falsa e a quinta é verdadeira, né? Então, a primeira é falsa por quê? Vamos lá. A prioridade era atrair capital estrangeiro para todos os setores econômicos que pudessem gerar divisas via exportação. Divisas via exportação, né? Todos os setores não, né? Ele vai dar muito mais ênfase na indústria automobilística, né? Então, não era todos os setores da economia. Quando a gente abrange aí os setores da economia, abrange tudo. Primário, secundário, terciário, e não somente uma estrutura específica, né? Até eu tinha errado outrora, né? Sobre a questão da reforma agrária, até porque a reforma agrária vai bater de frente também com as prerrogativas, os direitos, né? Ou até mesmo os mandos e desmandos dos grupos latifundiários, né? Então, não tinha como, né? Aí nós temos aqui, a estratégia do governo visava recusar a entrada de capitais, enfim, também falso. O terceiro, né, o que temos aqui, a estratégia do governo era compensar o declínio da exportação do café com o incremento da produção industrial para a exportação como forma de acumular divisas. Aí sim, acumulação de divisas, acumulação de capitais, né? Ou seja, para que o Brasil tivesse uma poupança aí com a exportação. O que é exportação? Venda. Se o Brasil vende muito e compra pouco, ele tem uma balança comercial favorável. Se ele importa mais do que exporta, nós temos problema. Como é que é desenvolvida a indústria naquele local? Né? Se a indústria produz muito para fora, nossa indústria nacional produz muito para fora, como acontece, por exemplo, com o agronegócio, com a agroindústria, que a agroindústria temos várias situações na agroindústria, né? Principalmente com relação à logística, que até se limitou, né? Nós temos uma limitação da logística. A logística da agroindústria no Brasil, ela fica muito focada em áreas rurais, né? Então, a agroindústria, muitas vezes, ela vai se instalar nessas estruturas rurais para poder aí mitigar, suavizar um pouco os gastos com frete, entre outras coisas, né? É óbvio que há uma integração dos modais de transporte muito importante, né? Sejam eles, a grande parte dos modais que rodam o Brasil, desde a época do Juscelino Kubitschek, é ainda o rodoviarismo. Ele que vai implantar o rodoviarismo no Brasil, né? Nem à toa com aquelas situações que nós tivemos no passado, né? No caso, até no governo anterior, mas também já tivemos outros problemas também com relação à logística, frete, e os gastos que as empresas rodoviárias têm é muito grande, né? Nós temos aí, com essa questão pandêmica, várias empresas rodoviárias estão passando por diversos problemas, né? Sobretudo na questão da viagem, né? Você vai, por exemplo, na rodoviária Novo Rio, nós temos vários problemas aí, tá? Empresas estão passando por colapsos financeiros, né? Então, se nós tivéssemos investido lá atrás em uma perspectiva ferroviária, né, interligando modais, claro que há uma interligação, né? Não há uma interligação. Rodoviarismo, o transporte aquaviário, o transporte rodoviário, o transporte ferroviário, né? E é claro que o ferroviário, ele é muito maior, ele tem uma carga de transporte muito maior, né? Muito maior, entendeu? Se a gente for pensar de modo geral, né? Então, é um modal que, se o Brasil tivesse investido muito mais, né, nós teríamos aí uma série de situações benéficas, né, para o escoamento de produção
agrícola, industrial, entre outros, né? Okay? O próprio Japeri, por exemplo, depende do transporte ferroviário. E dizem aí agora que até agosto, aí, porventura, né, poderemos ter problema, né, com relação ao transporte ferroviário, né, da Supervia. Ele pode parar. Enfim, a pandemia, né, ela trouxe desmantelamentos institucionais e também desmantelamentos econômicos nas estruturas privadas, né, nas empresas privadas, embora que a Supervia tenha uma interligação ainda com o Estado ainda, né? Ok? 19. 19 nós temos o seguinte aí, gente. O aumento da produção interna exigirá o aumento das importações, o que, para verificar-se, depende da renda das exportações e do fluxo de líquido de capital estrangeiro. As atividades da maior parte dos setores de produção, sendo independentes, a expansão de um deles acarretará a expansão dos demais. Programa de metas, relatório das atividades do Conselho de Desenvolvimento de 58 de janeiro de 59. O governo Juscelino Kubitschek, enfatizando um modelo de desenvolvimento econômico industrial, estabeleceu as seguintes prioridades: estradas, transportes e energia. Sobre esse período, analise as afirmativas a seguir. Então, 19, qual é a correta aqui, 19? Hein? A correta aqui será a letra D de dado, tá? Então, 19 é letra D. A 18 já falamos já, né? Que na verdade tem até uma certa ligação aqui, mas a letra D vai estar mostrando o seguinte: a 1 e a 2, né? Com a participação ativa do Estado na economia, as multinacionais promoveram a internacionalização do mercado brasileiro. Correto. A participação do Estado aqui não era de frear a entrada de multinacionais, muito pelo contrário, né? Vai se criar dispositivos importantíssimos para que os capitais entrem com mais força na perspectiva nacional brasileira, tá? E isso vai trazer uma série de reflexões, uma série de realidades, tá? Sobretudo quando a gente fala, por exemplo, das empresas estrangeiras e do capital e ao mesmo tempo das construções de indústrias, de multinacionais. A remessa de lucro vai ser muito forte, não vai ter nenhum controle sobre isso, né? Lá no governo Jânio Quadros e João Goulart, que vão querer aí tentar controlar essas remessas de lucro, como tentou fazer, por exemplo, Getúlio Vargas. Vargas não conseguiu fazer isso, né? Ou seja, Vargas queria que o petróleo fosse nosso, né? Na época de Vargas, a Petrobras era 100% brasileira, né? 100% brasileira. Hoje não. A Petrobras ela tem o quê? Um capital misto. Nós temos ali uma porcentagem até um pouco maior do Estado e uma boa parte também, considerável também, da iniciativa privada. Então, tem ali investimento privado e investimento público, né? Embora que hoje, né, temos que dar mão palmatória, como tem que dar mão palmatória, tem que dar mão palmatória, né? Nós temos uma reestruturação administrativa política da Petrobras, né? Não sabemos como será direcionado esse governo até certo ponto com relação à questão da perspectiva liberal, né? O próprio ministro da Economia, ele tem uma perspectiva de Chicago, né? Uma perspectiva de Chicago, que é uma perspectiva completamente neoliberal. Então, não sabemos até que ponto a Petrobras ainda será do Brasil, ainda estará atrelada ao Estado, né? Poderá ser vendida, né? E aí a gente não sabe como é que vai ser esse processo de venda, né? Ou seja, dessa questão da privatização em si, né? 20. Com a espetacular solenidade, 21 de abril de 60, foi inaugurada Brasília, a nova capital do país, que se tornaria, acima de toda uma era de modernidade e progresso. Assinale a opção que apresenta um comentário que, de fato, corresponde ao momento histórico focalizado. Aqui, o 20, nós temos uma outra perspectiva. O que seria isso aqui, gente? Vocês fizeram esse? Aqui é a letra B, aqui também, claro, né? Mais uma questão de você pensar
tentar fazer uma certa interpretação. A Constituição de Brasília atuou como elemento de impulsão do parque industrial e do capitalismo no Brasil. Por quê? Tivemos investimentos estrangeiros. Muito investimento estrangeiro, claro, mas, assim, como eu falei com vocês, esse investimento não veio de graça, veio através de empréstimo, né? A impulsão do parque industrial e do capitalismo no Brasil, não só ao gerar a expansão da malha rodoviária, beneficiando as montadoras estrangeiras, ou seja, as indústrias automobilísticas. Tivemos aí a Fiat, a Mercedes, a Volkswagen. Hoje nós tivemos a fusão, não sei se foi vendida, não sei, mas a Mercedes-Benz lá atrás, a Mercedes-Benz, ela se juntou, ela se fundiu, né? Ela se fundiu com a Daimler Chrysler, né? Então temos a Chrysler e a Mercedes-Benz juntas, né? Não sei se ainda continuam juntas, né? Mas houve essa fusão, né? Temos a Fiat, temos a Ford, temos a Chevrolet, tivemos várias empresas que se instalaram aqui, né? E, sobretudo, para ter empresa automobilística, nós temos que ter o quê? Estradas, para que esses carros passem por essas estradas, né? Se nós formos em Brasília, as estradas não são estradas buracadas, como nós temos aqui no Rio de Janeiro, né? Ou até mesmo em Japeri, né? É bem mais estruturada, muito mais complexa. É óbvio que a questão lá de você pegar um táxi, por exemplo, no aeroporto, sendo Kubitschek, e até um local que você pretende ir, é uma coisa louca. Você parece que está andando numa estrutura de Fórmula 1, cara, numa estrada de Fórmula 1. Né? É porque eu tive lá, foi uma coisa louca. Né? Se bem que eu paguei caro pra caraca para andar de táxi, né? O táxi lá é caríssimo, né? Mas a estrada é outro nível, né? E lá não existe ruas, né? Em Brasília não existe ruas, né? É quadras, lotes, né? Não há perspectiva de rua tal, bairro tal, então são lotes e quadras, né? Até para você achar uma favela ali fica meio complicado. Não que não tenha, tem, mas é bem afastado dos grandes centros, né? De Brasília, né? Enfim. Tudo bem aqui? 21, rapidinho, 21. Fato de grande importância ocorrido em 56 foi o renascimento de interesses dos capitalistas estrangeiros pelo desenvolvimento industrial do país. Esse renascimento deve-se principalmente ao clima de confiança que o novo governo conseguiu estabelecer no exterior, sendo Kubitschek, mensagem de 57, blá, blá, blá. Assinale a alternativa que não se relaciona ao período descrito pelo texto. 21. Qual que não se relaciona com o texto, gente? É a letra de escola, tá? Então, aqui nós vamos ter o quê? A ênfase dada por esse governo à agricultura reduziu o êxodo rural e os graves problemas urbanos? Não, pelo contrário, né, gente? Nós tivemos aqui, na época, um grande êxodo rural. O êxodo rural foi gigante. Foi gigante. Por quê? Muitas pessoas vindo das áreas rurais nordestinas e das áreas rurais nortistas, principalmente das estruturas ligadas ali às áreas, por exemplo, do Pará, né, do Acre, foram para Brasília, em busca de novas possibilidades, de novas oportunidades. Então, nortistas e nordestinos, chamados candangos, fizeram parte aí da mão de obra barata, né, que foi para o centro-oeste aí, para a construção da cidade satélite. Ok? Então, 21, letra E. 22, Fundação do Getúlio Vargas, o sucesso da política econômica de Kubitschek foi o resultado direto de seu sucesso no sentido de manter a estabilidade política. O segredo residia na marcante habilidade de Kubitschek em encontrar alguma coisa para cada um, enquanto evitava qualquer conflito direto com seus inimigos. Este estilo político não envolvia mudanças fundamentais. Pelo contrário, Kubitschek utilizava-se do próprio sistema a fim de ganhar apoio. Né? Thomas Skidmore, Brasil, de Getúlio a Castelo. Né? A política econômica referida do texto é qual? Hein? Vocês fizeram esse? Não. Aqui. Então, aqui no 22 é a letra D de dado, né, gente?
que também é repeteco lá de cima, um plano de metas que consagrava a política nacional desenvolvimentista, né? Nacional desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, né? Até lá, o capital nacional ao capital desenvolvimentista estrangeiro, tá? Ok? 23. O governo de Juscelino Kubitschek, 56 61, foi marcado pela ideologia, né? O que é ideologia? O que significa a palavra ideologia? Pela ciência política, ideologia é um conjunto de ideias, né? Se eu falar ideologia fascista, ideologia totalitária, ideologia comunista, ideologia direita, enfim, temos várias ideologia religiosa, né? Tem vários conjuntos de ideias, né, defendidas de vários grupos, seja em religião, seja grupos partidários, políticos, enfim, ou tendências culturais, sejam de diversos tipos de antagonismos existentes na nossa sociedade, né? E aí, marcado pela ideologia do desenvolvimento e pelo processo de substituição de importações, tá? Então, o que era a substituição de importação, né? Então, sabemos que desde Vargas até Juscelino Kubitschek, nós tivemos aí a produção industrial, né? Claro que Vargas foi muito mais nacionalista, né? Juscelino já não foi tão nacionalista. Mas a indústria do Brasil, ela cresceu, né? Mesmo com essa estrutura de capital estrangeira, ela teve um crescimento considerável. Mas, ao mesmo tempo, como falei com vocês, houve também desigualdades, né? Substanciais. O Brasil ainda é um país industrializado. O Brasil ainda é um país emergente, né? O que é emergente? Aquele país, aquela estrutura de país que tem características de país de primeiro mundo e características de país de quê? Países periféricos, países subdesenvolvidos, né? Então, nós temos um crescimento favorável, né? Embora que com essa questão pandêmica temos aí, podemos ter até o final do ano aí problemas na questão do produto interno bruto, né? Na soma geral do ano, mas muito também por causa também da perspectiva pandêmica, né? Se vou falar por uma questão mesmo econômica, tivemos até estruturas favoráveis à questão do crescimento, muito por causa também da política que estava sendo implantada, embora que mesmo que tenha crescimento, ele tem ainda vários outros problemas, né? Aprofundados também com a questão da pandemia, né? Então, temos algumas situações ainda que mas a culpabilidade também não é só do governo atual. Os outros governos também deixaram várias situações complexas, né? Sobretudo o chamado aparelhamento do Estado, né? Por partidos políticos, né? Sobretudo nas empresas nacionais e também o roubo, né? E o rombo de empresas nacionais, como a Petrobras, por exemplo, Eletrobras, entre outras, né? Então, aqui nós temos, qual que se encaixa na 23? Não fizeram essa, né? Então, 23 é a letra D de dado, tá? A internacionalização e a dependência da economia brasileira ao capital externo, né? Sobretudo ao Fundo Monetário Internacional, entre outras perspectivas, né, dos países, tá bom? 24, a denominada campanha da legalidade, ocorrida no Rio Grande do Sul, no final de agosto de 61, foi uma consequência de quê? Qual a consequência que tivemos aqui? Legalidade, campanha da legalidade. Aqui nós vamos ter o quê? A renúncia, né, do presidente Jânio Quadros, que provocou aí a mobilização política para garantir a posse de vice-presidente Jean Goulart. Por que a campanha da legalidade? Pela Constituição, ela é clara. Se nós temos um vice, se o presidente morre, acontece alguma coisa por afastamento, quem tem que assumir é quem? É o vice-presidente. A não ser que o vice-presidente também esteja dodói. Se ele tiver dodói, aí, meu irmão, aí tem um problema, né? Temos aí o judiciário e temos aí o Senado, né? O Senado, mas começa pela casa, podendo até começar pela casa da Câmara dos Deputados Federais, né? Então, Rodrigo Maia, ele pode assumir? Pode.
O senador pode assumir? Pode. O presidente da casa do Senado. Né? Então, temos aí a situação. Mas, no caso, o vice-presidente que tinha que assumir naquele momento era quem? Jean Goulart. Só que Jean Goulart estava onde? Estava na China. E aí, o que eles queriam fazer? Eles queriam, na verdade, limitar o poder de Jean Goulart. Em 63, não adiantou nada que o povo, né, pela questão aí da consulta popular, tivemos aí essa questão, entendeu? Da volta do presidencialismo e Jean Goulart retoma o poder, mas aí, mesmo retomando o poder, o Brasil estava totalmente desmantelado, com diversos problemas sociais, políticos, né, confronto de partidos, né, os próprios militares estavam insatisfeitos, né, enfim, aí nós vamos ter aí, claro que uma junção de diversas situações, né, várias situações aí que vai, até mesmo as igrejas também estarão contra o governo, né, porque colocava o próprio Jean Goulart numa perspectiva comunista, né, enfim, tá? Aí, na verdade, Jean Goulart é deposto e aí nós temos aí a introdução do regime militar brasileiro, né. 25 e último, né, gente? A Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi realizada em São Paulo, no dia 19 de março de 64. Né? Possui o apoio do Instituto de Pesquisa de Estudos Sociais, instituição financiada pelos Estados Unidos. Qual era a causa defendida pelos idealizadores dessa marcha? Qual era a principal causa? Né? Tivemos uma causa específica, uma causa bem específica. Que causa foi essa? Muito pelo contrário, né, gente? A gente, quando a gente fala do comunismo, o comunismo é um fantasma, né? Então, a ameaça comunista ela foi muito grande, né? Embora que, professor, tinha grupos comunistas que apoiavam o governo de Jean Goulart? Tinha. Isso é verdadeiro, tinha. Agora, que o comunismo dominaria o Brasil, isso é muito complexo, né? Isso é muito complexo. Embora que tivéssemos aí grupos muito fortes, até porque a gente estava em pleno quê? Em plena Guerra Fria. Havia uma animosidade muito grande e uma ideologia muito forte, né? A gente tem que entender o seguinte, a perspectiva comunista eram duas perspectivas, tinham duas perspectivas. Um comunismo ligado à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Ligado à figura de Joseph Stalin, né? E, de outra forma, nós tínhamos também a perspectiva chinesa de Mao Tse-tung, né? Na década de 40, com o PCCH, Partido Comunista Chinês, né? Também, até hoje, a China, por exemplo, é um país que é controlado politicamente pelo PCCH, até hoje. Nós tivemos a luta dos grupos ligados a Mao Tse-tung e o Kuomintang. O Kuomintang vai ele acaba, né, que era dois grupos antagônicos dentro do partido, né, que um vai perder e vai instalar a sua política lá em Taiwan, né, que na verdade hoje Taiwan é uma província rebelde da China, né. Já Hong Kong não, Hong Kong sempre foi controlado por estruturas ligadas à Inglaterra, depois foi entregue à China, mas é uma área que, por mais que seja um país tem uma área administrativamente autônoma, tem aí uma interferência muito grande na China, né? A China tem uma interferência muito grande nessa área, né? Embora que a China vamos dizer assim, que seja um socialismo de mercado, né? Socialismo de mercado, ok? Então, ainda por mais que seja uma perspectiva que tem uma ideologia comunista não significa que há uma praticidade das ideias marxistas, tá? Então, quando eu falo de uma ideia marxista, estou falando que a ideia marxista é o comunismo pleno, e que o proletariado, então a perspectiva de Marx era o quê? Lá na época da Revolução Industrial. Tem nada a ver com as estruturas contemporâneas. Para Marx, quem faria a revolução seria o proletariado, seriam os trabalhadores urbanos das fábricas, e não os campesinos, como aconteceu, por exemplo, na própria China. A China, por exemplo, tivemos uma revolução que os autores também não foram só os proletariados, mas a junção
dos dois grupos, né? Mas tendo como prerrogativa os próprios campesinos, né? Ao contrário da perspectiva marxista, né? Que colocava na vanguarda do desenvolvimento do comunismo os grupos ligados à perspectiva do proletariado. E embora que a Revolução Russa, por exemplo, de 1917, não tivemos somente proletariado, tivemos também os dois grupos, tanto o campesino quanto os proletariados, né? Enfim, mas a gente sabe que a prática foi complicada. Nós tivemos uma ditadura, um regime totalitário de um grupo burguês que tomou, de esquerda revolucionária, que tomou conta da Rússia, né? Então é diferente, né? E aqui nós temos uma frase bem interessante, de Orson Welles, né? Que vai falar o seguinte: é preciso ter dúvidas. Só os estúpidos têm uma confiança absoluta em si mesmos, né? É uma frase de um grande investidor, né? Um dos maiores, vamos dizer assim, empreendedores, né? Nos Estados Unidos, né? Enfim, esse cara coloca uma frase bem complexa, né? Quando fala de confiança absoluta. A gente tem que confiar, claro que a confiança ela é importante, mas ter dúvidas também é importante, né? Ter dúvidas significa que a gente está buscando sempre a verdade, sempre o conhecimento, né? Então, eu tenho dúvidas, né? Vocês também têm dúvidas, né? Sobre o mundo, sobre como será o mundo, por exemplo, pós-pandemia, né? Como nós nos organizaremos perante a várias situações, né? E como nós estaremos nos organizando daqui para frente, né? Sobre diversas situações, até nossos sonhos, nossa vida, nossos estudos, enfim. É mais uma reflexão também que não abrange somente uma questão de uma confiança em si próprio, mas também ter segurança, né? Que quanto mais a gente busca solucionar as dúvidas que nós temos, que a gente aprende um com o outro, né? Eu aprendo com vocês, né? E vocês também aprendem, não só também sozinho, também, vocês podem estar aprendendo sozinho, buscando conhecimento também, se aprimorando mais e mais, mas ao mesmo tempo, como dizia Sócrates, né? A vida sem busca não é digna de ser vivida, né? Então, quanto mais nós buscamos tirar as dúvidas, estudar, buscar melhorar sempre, se a gente não buscar, a gente vai ficar parado. E paralisia, com a gente não tem como, né? Se você ficar parado, você não flui, né? Ok? Então, gente, por hoje é só, né? Um grande abraço aí para vocês. Deixa eu botar aqui coisa aqui, se o Ricardo vai querer falar alguma coisa, né? Mas estamos aí, tá? Vocês querem falar alguma coisa? Cleison quer falar alguma coisa? Eu nem vi o Cleison. Perdão, Cleison. Caraca, cara. Perdão aí. O Cleison não fala nada também, né, gente? Fala oi, pelo menos, ou boa tarde, pelo menos. Né? Não falou, mas tudo bem. Gabriel, tudo bem? Tudo tranquilo? Alexia? Tudo sim. Sim. Só o Cleison não quer falar nada, né, Cleison? Tudo bem. Então, oi, olho de boi. Tá bom. Então, tá bom, gente. Um grande abraço para vocês, tá? Fiquem todos com Deus, tá? Busquem sempre o melhor. Estudem, tá? Quanto mais estudo, melhor para vocês.